Quando estamos a falar de momentos difíceis na vida dos pais e, portanto, de comportamentos que são complexos, desafiantes, há um que vem sempre à conversa, que é o sono. O sono é uma epidemia mundial, não é? Ou melhor, um sono de má qualidade é na infância atualmente uma epidemia mundial. Sempre existiram, sempre vão existir crianças que dormem mal, sempre vão existir crianças que dormem mal por questões orgânicas, médicas, que requerem tratamento. Este é um grupo muito importante. Mas quando falamos de dormir mal, falamos quase sempre das crianças que têm um sono de má qualidade sem que exista uma razão médica identificada. E porquê que falamos deste sono de má qualidade? Porque é que ele é tão importante? Primeiro porque, de facto, a percentagem de crianças que não dormem bem é muito grande, mas fundamentalmente porque quando falamos de um problema de sono na criança, falamos de um problema de sono na família. E se calhar precisamos todos de fazer um exercício anterior, que é, será que quando falamos do sono, estamos a ser egoístas primeiro? Se calhar estamos, porque normalmente só nos preocupamos com o problema de sono quando ele chega a nós, quando ele é mais complexo. E porquê que o sono é tão essencial à vida? Porquê que dormir é absolutamente obrigatório para sobrevivermos? Dormir faz parte, dormir não é só desligarmos, não é? Portanto, enquanto dormimos, o nosso cérebro está em permanente atividade vão ocorrer um conjunto de operações complexas cerebrais que vão melhorar a nossa memória, a nossa competência cognitiva, a nossa linguagem, enfim, o cérebro está sempre na base destas coisas todas. Mas o sono tem uma outra característica, o sono tem uma ritmicidade, portanto faz parte das rotinas pediátricas. Na infância, nós precisamos de acertar o passo com os nossos ritmos circadianos. Portanto, um ritmo circadiano significa que existem um conjunto de atividades que têm uma frequência e uma previsibilidade conhecida, quer ao longo do dia, quer ao longo da semana, e essa previsibilidade permite que os nossos sistemas biológicos se adaptem e antecipem um conjunto de respostas que são necessárias. É por isso que as rotinas na infância são tão necessárias, porque a rotina e a previsibilidade, portanto, no fundo de acontecimentos, permite a adaptação dos nossos sistemas biológicos. Portanto, uma rotina para adormecer é obrigatória na infância. O que é que quer dizer uma rotina para adormecer? Quer dizer que, para que nós possamos adormecer, ou para que uma criança possa adormecer, é necessário que aconteça um conjunto de sequências de atividade que lhe permitam compreender que passou a deixar de estar numa fase ativa, numa fase alerta, para aprender a baixar esse nível de atividade, acalmar-se para poder dormir. E para poder aprender a dormir sozinha. Portanto, quando fazemos uma rotina para adormecer, aquilo que estamos a fazer é ensinar uma criança a aprender a dormir sozinha. Porque nós devemos adormecer sozinhos. Quando falamos em dificuldades para adormecer, há dois grupos muito importantes de crianças que nós temos que saber distinguir. Aqueles que têm um sono de má qualidade, o que significa que, no fundo, dormem pouco tempo ou têm muitos despertares noturnos, porque não conseguem adormecer, porque para adormecer fazem um conjunto de associações a comportamentos que os impedem depois de, quando têm os despertares fisiológicos durante a noite, não conseguir adormecer sozinhos e, portanto, interromperem o sono dos pais, ou porque vão para a cama deles, ou porque vão pedir a presença deles, e, portanto, estas associações mais frequentes são, por exemplo, a fralda, não tem problema, podemos adormecer com um objeto de transição, mas para muitas crianças esta associação tem a ver com a presença de um adulto securizante, ou porque precisam de contacto físico, ou porque fazem caracóis no cabelo da mãe ou do pai, ou porque precisam do cheiro da mãe, e este precisar desta associação foi provavelmente construída por um conjunto de comportamentos que também eram muito bons para a mãe, ou seja, é muito bom. Quando eu digo mãe, é um bocadinho por identificação, não é? Porque o pai pode ter este papel, é exatamente igual, mas é muito bom adormecer um filho ao colo, é muito bom sentir aquele momento, é muito bom
é muito reconfortante do ponto de vista emocional aquela partilha tão atenta, que tem tanto contacto físico, mas a verdade é que, às vezes, por causa disto, acabamos por permitir que se façam associações que, ao manterem-se ao longo do tempo, encurtam o período de sono. A verdade é que crianças que têm mais dificuldade em autorregular o comportamento, principalmente crianças que têm temperamentos mais difíceis, portanto, o temperamento é uma característica inata, determinada biologicamente e que tem a ver com o nosso estado de alerta, com a nossa capacidade de regular as emoções, a nossa reatividade aos extremos, enfim, um conjunto de circunstâncias, de características que fazem com que as crianças tenham maior ou menor capacidade de adaptabilidade ao meio. Portanto, se as crianças têm maior dificuldade em autorregular-se, naturalmente vão pedir mais a presença dos pais e, com isso, no fundo, facilitar a criação de um conjunto de comportamentos de associação para adormecer que depois vão prejudicar o sono. E o outro grande grupo são aqueles que se recusam a adormecer. Normalmente, quando uma criança se recusa a adormecer, aquilo que está implícito é que não existe dos pais a capacidade de impor o limite. O que quer dizer impor o limite? Dar uma ordem. Está na hora de dormir. Uma ordem, tão simples como esta, é uma informação. Portanto, nós quando damos uma ordem, estamos a informar a outra pessoa, porque existe um exercício de poder na família, estamos a informar a criança que tem que cumprir um conjunto de atividades. E, portanto, devemos começar por usar uma voz tranquila. É verdade que, novamente, se existir maior dificuldade na autorregulação, é muito mais fácil que, quando damos uma ordem que contraria a vontade da criança, possam existir um conjunto de comportamentos que são de maior oposição, de maior desafio, de maior reatividade, que também desencadeiam nos pais, muitas vezes uma reação parecida e que em muitos contextos de vida podem desencadear até mesmo e estar associados a estilos educativos mais ríspidos, mais complexos, que sabemos hoje estão altamente relacionados com o aparecimento de doença mental posteriormente. E, portanto, esta dificuldade em adormecer por imposição do limite reflete muitas vezes um problema que se estende ao longo do dia e que tem a ver com, no fundo, uma incapacidade que os pais têm em dar uma ordem consistente e repetível ao longo do dia. Mas o sono ou a dificuldade em adormecer não tem que ser necessariamente uma inevitabilidade na vida, ou seja, qualquer coisa que nos saiu na rifa com aquele filho e agora vamos ter que sobreviver com isso. Não. Se nós soubermos porque é que existe este problema de sono, nós também somos capazes de fazer uma outra coisa, que é de aplicar um conjunto de estratégias que nos permitem compensar esse erro, não é? A primeira coisa que vamos pensar é que, se estamos a falar de um sistema de alerta, de vigília e de sono, se calhar, se começarmos por tentar resolver só o problema do adormecer, não vamos fazer uma coisa que é tentar resolver o que está por trás desse problema do adormecer. E, portanto, quando queremos regular um sono de uma criança, o melhor é perguntarmos se estamos a acordar essa criança todos os dias à mesma hora. Portanto, para começar, vamos acordar sempre à mesma hora. E agora vamos olhar ao longo do dia para que outras rotinas infantis estão a acontecer e se elas estão a acontecer dentro daquilo que é o período biológico natural da criança. A que horas come? A que horas toma banho? O banho é ativador ou desativador? A que horas dorme? Dorme a sesta, não dorme a sesta? Tem uma sesta mais prolongada? Precisa ainda dormir a sesta porque adormece quando chega no carro a casa? E, portanto, para resolvermos o problema do adormecer à noite, vamos primeiro regular as atividades do dia, sendo que vamos ter sempre que pensar que, quando falamos de rotinas de uma criança, falamos de rotinas de uma família e, portanto, impor uma alteração de rotina que não está de acordo com aquilo que é a rotina da família não será nunca cumprida de uma forma sistemática, que é aquilo que nós queremos, não é? Quando decidimos resolver um problema de sono, temos que fazer uma coisa, que é aceitar que, a partir dali, vamos, pelo menos durante um período de tempo que não é tão curto quanto isso, fazer sempre da mesma maneira. Quando falamos do adormecer, propriamente dito,
Se nós queremos criar uma rotina de sono adequada e, portanto, fazer uma coisa que é desencadear um conjunto de atividades que permita a separação entre o estar acordado e o deitar, e esta rotina deve ter um curto período de tempo, portanto, não deve ultrapassar a meia hora, porque mais do que meia hora aquilo que a criança está normalmente a fazer é ativar-se, para contrariar o período de adormecer. Se a criança naturalmente, ainda que erradamente, está a adormecer às 11h30, qual é a probabilidade que nós temos de colocar uma rotina de sono adequada a acontecer a partir das 9, próxima de 0? Porque ela não se vai conseguir desativar porque está habituada a um conjunto de comportamentos que são errados. Então, que tal começar por fazer uma coisa? Vamos acertar a rotina e vamos procurar ajuda para acertar essa rotina, atrasando muito a hora de adormecer para aquela que é a hora próxima daquilo que é o momento natural de adormecer da criança. Isto vai facilitar a escolha das tarefas que vão ser desativadoras e perceber que estar a dormir não é o mesmo, ou ir adormecer não é o mesmo que estar acordado. Portanto, se calhar, podemos iniciar a rotina do adormecer começando por vestir o pijama. Porque nós não estamos acordados de pijama, não andamos da rua de pijama, não brincamos de pijama e, portanto, vamos iniciar vestindo o pijama, fazendo a nossa higiene, isto por uma outra razão, é porque de facto se pedirmos às crianças que façam uma atividade sequenciada, que está de acordo com as suas competências, vai fazer com que se foquem a sua atenção nessa atividade e ao focarem a atenção nessa atividade desativam-se um bocadinho daquilo que são outros estímulos distractáveis antes desse momento. Quando iniciamos a rotina, vamos procurar fazer uma coisa que é continuar a acalmar, por exemplo, contando uma história. Há muitos pais que usam o momento de adormecer para ter conversas sérias, para falar das coisas que são importantes, que aconteceram durante o dia-a-dia. Mas muitas das coisas que aconteceram durante o dia-a-dia, se calhar são incomodativas, se calhar não foram só felizes, ou mesmo que sejam felizes, podem ter sido muito felizes. E se nós ativamos emocionalmente uma criança, tal como nós vamos nos despertar. E se nos despertamos, estamos a fazer o contrário daquilo que nós pretendemos, que é adormecer. Portanto, vamos contar uma história simples, um livro. Usar um livro aumenta o vocabulário, estimula as palavras e tem ao mesmo tempo uma música que permite ir lentificando o discurso até que possa adormecer. E, idealmente, uma criança deve aprender a adormecer sozinha, portanto nós devemos sair dali quando ela está quase a dormir e não está ainda adormecida. Existem alguns estudos engraçados sobre o que é que mede a vitalidade, qual é a pergunta que nós podemos fazer para medir a vitalidade emocional de uma família. Podemos usar questionários elaboradíssimos, mas há uma pergunta que normalmente cuja resposta nos permite compreender, que é como é que jantam. Uma família que janta sem televisão, conversa, partilha experiências, é uma família que, do ponto de vista emocional, está entrelaçada uns nos outros, nos seus elementos, e que usa momentos ótimos para construir e partilhar emoções, para construir e partilhar histórias de vidas, para dar exemplos. E, portanto, a forma como jantamos em família diz muito da família que temos. São alguns pequenos exemplos de tudo aquilo que podemos fazer quando falamos de sono, quando falamos de comportamento. Se calhar outra sessão, se calhar outro dia, se calhar outras perguntas, se calhar outros caminhos.